sou a Bruna e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje o vídeo não vai ser sobre beleza, sobre dicas ou sobre comprinhas, mas vai ser sobre um assunto muito importante que eu acredito que pode ajudar muita gente aí do outro lado. Primeiro, eu queria começar esse vídeo dizendo que eu não sou nenhuma especialista no assunto, mas eu resolvi fazer esse vídeo porque eu já passei por isso e eu acredito muito que tudo que a gente passa na nossa vida no futuro vai servir pra gente ajudar alguém. Ansiedade e transtorno de ansiedade são coisas bem diferentes. Ansiedade é uma coisa que todo mundo tem, que é normal, natural do ser humano, que é você ficar nervoso por alguma coisa que você tem que fazer, você ficar inquieto, porque você está esperando algo que vai acontecer, e isso é perfeitamente normal. Mas o transtorno de ansiedade, ele traz junto diversos outros sintomas, e é quando esse negócio de ficar ansioso, ele começa a atrapalhar a sua vida, te impedir de fazer diversas coisas que outrora você fazia normalmente. Então, quando isso começa a mudar o seu comportamento, o seu modo de viver, você precisa prestar um pouquinho mais de atenção, procurar um psicólogo, de repente ser encaminhado para um psiquiatra, para que você possa ter um diagnóstico, receber o tratamento próprio para o seu tipo de ansiedade, porque tem vários, e assim você ir melhorando e evoluindo. Esse vídeo é para você que convive com alguém que sofre de ansiedade e quer ajudar essa pessoa, ou para você que sofre de ansiedade e quer que as pessoas à sua volta entendam um pouco mais sobre como elas podem te ajudar também. Se vocês gostarem desse vídeo, se ele te ajudar de alguma forma, deixa o like aqui para mim, por favor. Obrigada. Então vamos lá. A primeira dica que eu quero dar é extremamente importante. Na verdade, tudo que eu vou falar aqui é extremamente importante, vai fazer muita diferença. Mas eu acho que quando você está convivendo com alguém que tem ansiedade, essa é a primeira coisa que você tem que fazer para ajudá-la, que é pesquisar sobre o assunto. Ler sobre isso, estudar sobre, conversar com pessoas que já passaram ou passam por isso, ou pessoas que conviveram com alguém que passa. Isso vai fazer toda a diferença quando essa pessoa estiver passando por uma crise de ansiedade ou por um momento difícil na vida dela. Você vai saber muito mais como ajudá-la e como não atrapalhar, piorar as coisas. Então pesquise, leia sobre, siga páginas que falem sobre o assunto. Tem umas páginas muito bacanas que falam sobre isso, que dão muitas dicas de como ajudar, de como entender, do que não falar. Se você convive diariamente com a pessoa e realmente está disposto a ajudá-la e entendê-la, você também pode marcar sessões com o mesmo psicólogo que a atende para que ele te auxilie em como ajudá-la, em como entendê-la. Minha mãe mesmo, algumas vezes, conversou com o meu psicólogo para que ele desse algumas dicas para ela de como ela poderia agir comigo para me ajudar nessas situações de ansiedade. Segunda coisa, nunca diminua o sofrimento de ninguém. Eu ia falar de um ansioso, mas nunca diminua o sofrimento de ninguém. Porém, como estamos falando de ansiedade, o ansioso, ele sabe, ele tem plena consciência de que não tem nenhum grande motivo para ele estar passando por aquilo ali, para ele estar tendo uma crise de ansiedade, para ele estar chorando desesperadamente, não conseguindo respirar. Ele tem plena consciência disso, mas o corpo dele não tem. E a ansiedade é algo que não se controla, não é algo que ele pode controlar. E é justamente isso que nos deixa mais desesperado, porque a gente sabe que aquilo ali não tem necessidade de acontecer, mas a gente não consegue controlar. A gente sabe que é uma coisa simples, mas que nós não conseguimos lidar. E isso é um grande problema para um ansioso. Então, nunca diga frases como: ah, não precisa você estar assim, não tem motivo para você fazer tudo isso, a vida é difícil para todo mundo, você precisa ser forte, você precisa se esforçar mais. Ou até tem pessoas que falam: ah, a pessoa fez isso para chamar atenção, é só uma fase. Não é uma fase, é uma doença, como qualquer outra, que precisa de tratamento e cuidados. Então, quando você estiver diante de um ansioso, de alguém com crise de ansiedade, nunca diga a ela que aquilo ali não é o suficiente para ela estar daquela forma, que aquilo ali não é tão ruim para ela estar se sentindo tão mal assim. Ela sabe disso, mas ela não consegue controlar. Então, nunca minimize o que ela está passando ou o que ela está sentindo, mas pelo contrário,
Tente mostrar a ela que você está do lado dela, que você realmente não entende o que ela está sentindo, o que ela está passando, você não sabe como é, mas que você vai estar ao lado dela, que você vai tentar ajudá-la e que você vai passar por isso com ela. Isso vai confortar ela muito mais do que você dizendo que ela deve ser mais forte e que isso não precisa acontecer. Se hidrate. Ajuda com ansiedade. Próxima dica. Ouça e esteja disponível para a pessoa. Tudo que uma pessoa com ansiedade precisa é alguém que a escute e que esteja ali para ela. Ela tem muito a dizer, tem muito a colocar para fora sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, sobre as suas inseguranças, seus medos. E muitas vezes elas não fazem isso porque acham que vão incomodar, que vão atrapalhar, que a pessoa não está interessada o suficiente para ouvir o que ela tem a dizer. E isso é muito ruim porque ela vai guardando tudo dentro dela e em algum momento ela explode e tem crises muito complicadas que podem levar a coisas muito mais sérias. Então, por favor, escute, diga que você está ali, que você quer ouvir ela desabafar. Não fique falando em cima, interrompendo, dizendo, não, mas não é bem assim, não, mas você tem que fazer dessa forma. Gente, eu escutava muito coisas como, você precisa se esforçar, você precisa fazer isso, por que você não faz dessa forma? Gente, o ansioso é uma pessoa normal, ela sabe o que ela tem que fazer, só que ela não consegue, não é algo que ela consegue controlar. Mas ela não consegue fazer muitas coisas que ela gostaria de fazer, o que ela sabe que precisa fazer, porque ela não tem força para isso. O seu psicológico está esgotado, o seu físico está esgotado, e isso leva ela a ficar nessa condição de não fazer o que precisa. Então, escute, tenha momentos com a pessoa onde ela possa desabafar, leve ela para tomar um café, para almoçar, para ir em algum lugar que ela goste, e diga para ela, hoje a gente vai sair para conversar, para você poder desabafar, quero te ouvir, quero estar com você. Isso vai ser muito importante e muito saudável para essa pessoa. Ainda nessa questão de estar disponível, muitos ansiosos têm crise durante a madrugada, ou em horários que não tem ninguém por perto e eles não procuram alguém para pedir ajuda, ou não ligam para a pessoa que normalmente eles confiam, porque eles acham que vão atrapalhar ou que a pessoa vai ficar irritada de ser acordada ou de ser interrompida, sei lá, no seu trabalho ou em alguma coisa assim. Então, informe a pessoa que ela pode te ligar, que ela pode te procurar quando ela precisar, não importa o horário, não importa o que você esteja fazendo. Claro, se você puder. Porque assim ela vai se sentir confortável em te comunicar quando ela estiver precisando. Eu já tive muitas crises de madrugada e é horrível porque quando você está sozinho, você fica mais desesperado porque você não sabe como se acalmar, não tem ninguém para fazer isso e você fica mais preocupado ainda em perturbar a pessoa, em interromper ela ou em deixar a pessoa brava. Mas isso é uma coisa da cabeça do ansioso, ele sempre acha que vai atrapalhar, que não é bem-vindo ou que a pessoa vai brigar com ele, enfim. Então informe a pessoa que você está disponível para ela e que ela pode contar com você. Outra coisa bem importante também na convivência com o ansioso: nunca vá dormir brigado com a pessoa ou saia brigado com a pessoa. Tem uma discussão, desentendimento e vai embora e some ou vai dormir. Gente, isso é péssimo para uma pessoa que tem ansiedade. Primeiro que a pessoa não vai dormir, se for à noite. A pessoa não vai descansar. Gente, pode ser a discussão mais simples que for, pode ser o desentendimento mais simples e que você acha que tá tudo certo, que não é nada demais. Mas para outra pessoa, não. Tudo se potencializa de uma forma gigantesca na cabeça de um ansioso. Tudo. Tudo para ela é muito grande, é muito importante, tudo para ela é muito decisivo, muito impactante, vai influenciar em muitas outras áreas e qualquer coisinha que acontece, ela já liga a muitas outras situações, a muitas outras coisas, achando que vai afetar todo o resto. Então, se você tem algo para resolver com essa pessoa, sente e converse, ouça, fale até se resolver. Não vá embora e deixe ela com vários pensamentos, pensando o que vai acontecer, o que você está pensando, o que você vai fazer, porque isso pode levar a outras crises ainda e levar a coisas mais graves também.
Nunca faça isso. Nunca trate um ansioso com indiferença. Não fale com ele em um tom diferente que você está acostumado a falar, ou olhe para ele de uma forma diferente que você está acostumado a olhar, ou trate ele de uma forma diferente, porque, como eu já comentei, tudo se potencializa muito na cabeça de um ansioso. Ele vai se perguntar por 1 milhão de vezes o que ele fez de errado para você, se você não quer mais estar perto dele, se você não tem mais afeto por ele, se você não vai mais falar com ele, e isso pode desencadear uma crise. Então, sente, converse, fale o que está acontecendo, mas não fique tratando ele de forma indiferente, porque isso é muito ruim para um ansioso. Não saber o que está acontecendo e estar sendo tratado de forma diferente, até porque ele vai ficar associando isso a muitas outras situações, vai começar a inventar teorias na sua cabeça e ele vai começar a ficar nervoso e preocupado com isso. E qualquer crise pode se tentar evitar com pequenas atitudes ou com pequenas não atitudes. Eu mesmo já desenvolvi crises por alguém olhar diferente para mim. E é óbvio que às vezes as pessoas não olham de forma intencional, porque você não tá igual todos os dias. Então, algum dia você pode olhar para a pessoa assim e outro assim. E tudo ok. Mas para um ansioso, não. Para um ansioso sempre tem alguma coisa de errado com ele. Ele sempre fez alguma coisa. Ele sempre é o culpado da pessoa estar agindo daquela forma com ele. Nunca culpe um ansioso ou deixe ele achar que é culpado por alguma coisa. O ansioso, ele já acha o tempo todo que é culpado por tudo que acontece à sua volta. Se ele ouve isso ou tem convicção disso, é muito complicado para ele lidar. Então, diga a ele que não é culpa dele o que aconteceu, que não aconteceu por causa dele, ou tente mostrar para ele as outras circunstâncias do porquê aquilo aconteceu e de que não tem nada a ver com ele. Já aconteceu comigo de ter uma crise em algum lugar e depois ter outra crise por me sentir culpada de ter estragado o que estava acontecendo no momento em que eu tive a crise. Mas é muito importante você dizer para a pessoa que aquilo não é algo que ela controla, então não é culpa dela, isso é uma coisa do corpo dela, que ela está tratando, que ela está cuidando, que ela não tem controle. Tranquilize a pessoa dizendo a ela que ela, a saúde e o bem-estar dela são mais importantes do que o que estava acontecendo lá, do que as pessoas estarem confraternizando ou fazendo alguma coisa, e assim ela vai se sentir melhor e você pode evitar alguma crise. Agora falando diretamente sobre crise, se você presenciar alguma, se você estiver com alguém que tem alguma crise, é imprescindível que você se mantenha calmo, que você não se desespere. É muito comum, principalmente para alguém que não tem conhecimento, que não sabe do que se trata, se desesperar e não saber como ajudar. Só que isso é muito ruim porque deixa a pessoa mais desesperada, porque ela sabe que a outra pessoa não sabe como ajudá-la, ela não tá no momento de explicar, não vai conseguir explicar, ela também não sabe como se ajudar. Então isso vai deixar ela mais desesperada e vai potencializar mais ainda a crise que ela está tendo. Então, por isso é tão importante que você pesquise, que você leia e saiba do que se trata, porque senão, quando acontecer isso, você não vai saber como agir. Então, tente se manter calmo, fazer um exercício de respiração com a pessoa, respirar com ela, porque quando você tem uma crise, normalmente você perde a respiração e isso pode causar um desmaio, então é muito importante que você ajude a pessoa a respirar devagar, tudo devagar, ajude ela a tomar uma água devagar, que você faça ela focar na realidade. Quando eu tinha crise, eu fazia muito um escape, digamos assim, de segurar no meu cabelo ou segurar na minha roupa, segurar alguma coisa perto, para que eu focasse na realidade e não no que está acontecendo no meu psicológico e no meu corpo. Isso me ajudava um pouco a me acalmar, a me manter ali. Então, é uma boa dica. Se você quiser dar algo seguro para ela segurar ou segurar na mão dela, vai ajudar muito o fato de você estar ali com ela, de dizer, eu tô aqui, isso vai passar, eu vou te ajudar, logo vai estar tudo bem, já ajuda. Mas não se desespere. E também, não fique fazendo a pessoa focar nos sintomas, perguntando coisas como, o que você está sentindo? Você está conseguindo respirar? Você está sentindo dor de cabeça? Você acha que vai desmaiar? Não fique fazendo esse tipo de perguntas, porque a pessoa vai ficar focando nos seus sintomas e ela vai se desesperar mais ainda pelo que está acontecendo
e os sintomas vão se agravar. Então não fique fazendo esse tipo de pergunta, só foque em fazer ela se acalmar, respirar, tomar uma água e focar em coisas boas, em coisas positivas, que aquilo é passageiro, que ela vai ficar bem, que ela não tá sozinha. Uma crise não é pra sempre, não vai durar o dia inteiro, tem um tempo, então só precisa tomar os devidos cuidados, ficar ali com a pessoa e manter a calma. Bom, o vídeo foi esse, eu espero muito que essas dicas tenham ajudado vocês, e se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo falando mais para as pessoas que sofrem de ansiedade mesmo, como se ajudar, o que eu fiz para me ajudar, comenta aqui embaixo e deixe seu like que eu posso trazer de novo, tá? Me segue no meu Instagram que vai estar passando aqui em algum lugar e ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Um beijo, tchau!